Olá, está no ar mais um programa Conexão Legislativa. Hoje a gente vai receber o Pedro Cortez, ele que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Nós vamos falar um pouco sobre a situação dos reservatórios de água que atendem aqui a capital e também a região metropolitana do estado de São Paulo. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Conexão Legislativa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer conversar com vocês. E Pedro, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, falar sobre a questão dos níveis aí do reservatório que atendem essas cidades aqui em São Paulo, eu queria que o senhor explicasse como funciona esse abastecimento e quais são os principais reservatórios, né? A gente ouve bastante falar do Cantareira, mas também tem outros reservatórios que atendem aqui a região metropolitana do estado. O principal sistema de abastecimento é o Cantareira, que é composto de, ele não é uma única represa, são represas interligadas. Tem o Alto Tietê também, que é um sistema bastante importante, o Guarapiranga, Cutia, Rio Grande, Rio Claro, São Lourenço, que são os principais sistemas de abastecimento aqui da região metropolitana de São Paulo, que congrega, junto com a capital, 39 municípios, né, incluindo a capital. Então atende a uma população significativa e superior a 20 milhões de habitantes. E para a gente ter uma ideia do que isso representa, nós estamos trabalhando com 2 vezes a população de Portugal ou metade da população da Argentina. Então, é uma população e um consumo de água que pode ser comparável não a uma região metropolitana, mas até a um país. Então, isso requer uma análise muito mais específica da questão de abastecimento nessa região. E falando um pouco sobre os índices atuais, em dezembro, a Sabesp divulgou alguns dados e disse que 43,5% do volume do sistema que abastece a região metropolitana. Então, esse local de abastecimento, né, esse sistema está com 43,5% do seu abastecimento. E o sistema Cantareira tem 31,3%. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses dados, se esses números são alarmantes ou se eles preocupam quanto a uma crise hídrica, se a gente já está vivendo essa crise ou se a gente pode esperar que isso aconteça no ano de 2021. Bom, vejamos. Esse total, né, do consolidado de todos os sistemas de abastecimento, aí, em torno de 44%, 43%, ele é aproximadamente 12%, 12 a 13% inferior ao que ocorria na mesma época no ano passado. As pessoas podem pensar, bom, uma variação de 12% pode não ser tão significativa se a gente estivesse falando de grandes volumes armazenados. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando assim, olha, o sistema ano passado estava com 100% e hoje ele está com 88%, 87%, essa variação não seria tão significativa porque ela ocorreria em níveis mais elevados e nós teríamos um conforto, né, uma segurança hídrica maior. O que acontece, no entanto, é que essa variação do ano passado em relação a esse ano, né, essa redução, ela se dá em níveis mais baixos. E se nós tomarmos como exemplo o sistema Cantareira, nós tivemos já um déficit de chuvas, né, no ano passado. Então, se nós compararmos o quanto realmente choveu com o que era esperado do ponto de vista histórico, né, da média histórica, é como se nós tivéssemos dentro da média histórica, mas perdêssemos o mês de fevereiro. Nós entramos já, né, nós finalizamos o ano passado com um déficit equivalente a um mês a menos de chuva. E esse déficit ele foi herdado para 2020, foi repassado para 2020, então nós entramos já com saldo devedor e continuamos, ampliamos esse saldo devedor, tendo em vista que, pelo menos até o mês de novembro, nós estivemos como se nós perdêssemos 3 meses em relação à média histórica. Para a gente ter uma ideia, apenas os meses de fevereiro, de junho e de agosto choveram acima da média. Todos os outros meses esse ano estiveram abaixo da média, com destaque para o mês de abril, onde choveu apenas 3% do que era esperado do ponto de vista da média histórica.
Então, nós entramos já com um déficit herdado do ano passado e ampliamos esse déficit, ou seja, realmente tem faltado chuva no sistema Cantareira. E o prognóstico ele não é dos mais favoráveis para esse verão. Obviamente, nós vamos ter chuvas, nós vamos ter uma recomposição dos sistemas, né, inclusive do Cantareira, mas essa recomposição ela não será tão significativa a ponto de reverter esse cenário. E depois nós entramos num período de estiagem, que os prognósticos para esse período de estiagem começa no final de março e ele vai se estender até outubro, né, as chuvas estão chegando cada vez mais tarde, às vezes até novembro do próximo ano, ele não é dos mais favoráveis. Então, é preciso que a gente considere esse cenário, ou seja, nós já tivemos um ano de 2019 que não foi bom, nós estamos tendo um ano de 2020 que também não é bom, e o prognóstico para o próximo ano também ele não é positivo. Então, isso efetivamente acende um sinal de alerta em relação a uma crise hídrica. Para a gente ter só para finalizar essa questão, quando nós falamos da crise hídrica, normalmente ela é considerada de 2014, 2015 até o comecinho de 2016. Em 2016, o governo do estado ele considera que a situação do sistema Cantareira já estava bem melhor e que poderia ser considerado o final da crise hídrica. Mas, no entanto, os problemas com o Cantareira, eles começam a se manifestar do ponto de vista de entrada de água, né? Desde 2012 já havia indícios de que nós estávamos enfrentando problemas, e isso se intensifica em 2013, e a partir de 2014, efetivamente, o governo ele reconhece a existência de uma crise. Então, essas crises de abastecimento, nessas estiagens muito intensas, tal, elas não se manifestam de um dia para outro, elas vêm se manifestando aos poucos. E, infelizmente, é o que a gente tem verificado agora, ou seja, tivemos um ano de 2019 ruim, o ano de 2020 foi pior, e o prognóstico para 2021 também não é positivo. Então, isso acende, volto a dizer, o sinal de alerta para que a gente pode estar diante de uma nova crise hídrica. Pedro, a gente, como o senhor bem falou aqui, desde 2012 havia então aí um prognóstico sobre uma crise para 2014, mas ela eclodiu exatamente no ano de 2014. Esses meses de déficits que a gente está acumulando agora do ano de 2019, 2020, ele vai eclodir em 2021 ou ainda não tem uma previsão de quando realmente essa crise vai afetar o nosso estado? Bom, nós temos que considerar algumas coisas importantes. Primeiro que nós saímos da crise hídrica gastando menos água do que a gente gastava antes da crise. Então a população passou a economizar com muito mais intensidade, privilegiando o uso racional da água. Esse é um ponto bastante importante. Então hoje nós temos essa questão, né, que deve ser considerada. Segundo, a Sabesp ela passou a adotar um sistema de gestão mais econômico em relação ao Cantareira. Então, hoje, à medida que o nível do Cantareira ele vai se reduzindo, ela vai diminuindo a quantidade de água que ela retira do sistema. Então, esse é um outro ponto positivo, ou seja, há uma maior tendência da Sabesp preservar, ou conseguir preservar um nível mínimo assim do sistema Cantareira, evitando, né, que ele seja totalmente exaurido. Uma outra questão importante é que o Cantareira ele conta com uma fonte adicional de água, que foi uma obra realizada durante a crise hídrica, que é a transposição parcial de água do Vale do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Tudo isso é bastante positivo, mas nós temos aí um problema muito sério, que é essa redução no volume de chuvas. E isso não é algo que tem afetado apenas o sistema Cantareira. Isso tem afetado uma série de grandes reservatórios que ficam na região central do Brasil, reservatórios de hidrelétricas, e que hoje estão com um nível muito baixo, razão pela qual nós estamos passando pela bandeira vermelha patamar 2, que é a bandeira tarifária mais cara para a energia elétrica. Por quê? Grandes reservatórios como Furnas, Serra da Mesa, Emborcação, Nova Ponte, estão com nível muito baixo. Isso
reduz drasticamente a geração de energia elétrica e, por vezes, até impossibilita a geração de energia elétrica, fazendo com que nós tenhamos que usar muito mais as termoelétricas, que têm um custo operacional maior, fazendo com que a energia elétrica tenha o seu preço elevado. Então, cabe aí uma questão, né? Por que nós estamos tendo essa redução no volume de chuvas? O que tem acontecido, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, ó, tem chovido em São Paulo, por que essa chuva não chega no Cantareiro? Na verdade, uma parte dessa chuva chega no sistema Cantareiro, principalmente nas represas que estão mais próximas aqui da região metropolitana. No entanto, é importante a gente lembrar que o sistema Cantareira ele é abastecido, inclusive, por represas que estão no sul de Minas. Então, quando nós encontramos uma frente fria que vem do sul e provoca, né, essas chuvas intensas em São Paulo, a própria Serra da Cantareira, a Serra da Mantiqueira, ela se encarrega de servir de uma espécie de bloqueio, evitando que essas frentes elas tenham uma progressão mais para o interior do Brasil, e elas são, de certa forma, canalizadas para o estado do Rio, para o Espírito Santo, atingindo mais a faixa costeira. Então, essas frentes frias, elas não têm, né, a capacidade de promover uma recarga intensiva do sistema Cantareira. Então, da onde vem essa chuva, né, para abastecer o sistema Cantareira e esses outros reservatórios na região central do Brasil? Vem da Amazônia. Essas chuvas são o que nós chamamos de rios voadores, que não é um fenômeno novo, inusitado, não. Isso é uma situação meteorológica com a qual tanto os meteorologistas quanto os climatologistas trabalham cotidianamente. Basicamente, ela constitui-se no seguinte: a umidade do Oceano Atlântico na região equatorial, ela é levada para o interior da Amazônia pelos ventos que na região equatorial sopram de leste para oeste. Então, essa umidade chega no interior da Amazônia, precipita sob a forma de chuva, mas as grandes árvores que têm raízes profundas conseguem drenar essa água do subsolo profundo e repõem, por meio da evaporação, essa umidade de volta à atmosfera. Então, isso vai fazendo, esse ciclo ele vai se repetindo dentro da floresta, fazendo com que esses ventos úmidos eles continuem a percorrer toda a floresta amazônica. Quando eles encontram os Andes, esses ventos eles são defletidos em direção à região centro-oeste e à região central do Brasil. Efetivamente, esses ventos fazem uma curva e trazem essa umidade mais para o interior do Brasil, gerando essas chuvas que abastecem, ou deveriam abastecer, esses grandes reservatórios. Essas chuvas, elas chegam até o Uruguai, passam pelo Paraguai, vão até o Uruguai e norte da Argentina. Eu até brinco com as pessoas e digo o seguinte, ó, quem gosta de vinho e toma vinho do Rio Grande do Sul, do Uruguai ou de Mendoza, está tomando um pouquinho de água que veio da Amazônia por conta dos rios voadores. E a prova de que eles efetivamente causam um efeito importante é que nós encontramos essa chamada chuva negra no ano passado aqui em São Paulo, né, 2019 em São Paulo, 2020 de novo, 2020 também em Santa Catarina. O que era essa chuva negra? Essa umidade que vem da Amazônia carregada de fuligem em decorrência das queimadas. Então, efetivamente, esse fenômeno ele existe, ele é importante, mas o que tem acontecido? Nós temos uma redução no volume de chuvas exatamente por conta do desmatamento na Amazônia. Na medida em que você retira as grandes árvores e você substitui isso ou por um cultivo ou por uma pastagem, essas novas plantas elas têm uma raiz pouco profunda, então elas não têm a mesma capacidade de drenagem das grandes árvores. Então não ocorre a reposição de umidade na atmosfera, os ventos continuam existindo, só que eles carregam uma quantidade menor de umidade. Isso faz com que nós tenhamos uma redução no volume de chuvas nesses grandes reservatórios. Veja uma coisa importante, o sistema Cantareira ele não se recuperou totalmente depois da crise hídrica, ele não voltou a apresentar o mesmo comportamento que ele apresentava antes da crise. Nós tivemos uma crise hídrica em 2003, 2004. Depois disso, o sistema ele volta, ele se recupera, passa a operar com normalidade, chegando a níveis em torno de 80%, mesmo até 100% de sua capacidade, mas depois esse nível começa a reduzir, né, já a partir de 2011, 2012, e vai se intensificando essa redução, culminando com a crise hídrica.
Depois da crise hídrica, o nível voltou a se recuperar parcialmente, mas hoje ele mal consegue ultrapassar 60% de sua capacidade. E isso independente, veja só, de nós estarmos passando por um El Niño, Laninha, ou seja, independente desses fenômenos climáticos, não há chuva suficiente para a recomposição do sistema Cantareira. E aí entram aquelas questões que eu comentei. Nós temos um novo sistema de gestão, que é um uso mais racional do sistema Cantareira, nós temos uma população que está economizando água e nós temos também a adição, temos uma fonte adicional de água no sistema Cantareira. Mesmo contando com esses aditivos, nós não estamos conseguindo fazer com que o sistema volte a operar normalmente, né, dentro do que se verificava imediatamente antes da crise. Agora, esse tipo de comportamento não é exclusivo do Cantareira. Se nós verificarmos esses 4 grandes reservatórios que eu mencionei, né, Emborcação, Serra da Mesa, Furnas e Nova Ponte, eles começam, pelo menos nos últimos 10 anos, a apresentar efetivamente uma tendência de redução do volume armazenado. Nesses grandes reservatórios, você tem oscilações que ocorrem ao longo do ano. Então, você tem um período onde chove mais, você acumula água, e no período de estiagem, você vai perdendo água, né? Você vai consumindo aquilo que foi armazenado. Essa oscilação ela continua ocorrendo, só que ela ocorre em níveis bem mais baixos do que o verificado anteriormente. Isso é uma evidência já nos últimos 10 anos, e há reservatórios onde isso começou a acontecer há 12 ou até 15 anos. Isso com base em dados do Operador Nacional do Sistema, ONS, né, que tem os gráficos dos reservatórios, isso pode ser facilmente consultado pelas pessoas. Então, nós estamos diante de um fenômeno que é relacionado efetivamente a mudanças climáticas de causas antrópicas, ou seja, o homem foi lá, desmatou intensivamente, isso tem levado a uma redução no volume de chuvas. Então, as mudanças climáticas, elas não são uma hipótese, uma possibilidade, algo que talvez aconteça no futuro. Nós já saímos da fase de especulação e já entramos efetivamente na fase das consequências. Nós estamos pagando mais caro pela energia elétrica e nós temos o risco de desabastecimento de água na região metropolitana de São Paulo, sem contar que isso também pode acontecer em outras regiões, como também chegou a acontecer em Brasília em anos anteriores. Pedro, muito importante você falar toda essa questão, principalmente do desmatamento e queimadas na Amazonas, né? na Amazônia. E a gente sabe que isso realmente reflete aqui para as pessoas, pela população do Sudeste, do Sul, do Nordeste, de todo o país, e como o senhor citou também, em outros países. E é uma pergunta importante que o senhor respondeu, né? Muitas pessoas não entendem, tá chovendo aqui em São Paulo, mas porque a gente ainda está sofrendo com essa crise de abastecimento, né? Com esse racionamento. E é importante também falar que todas essas medidas, né? Tanto de racionamento da população que está economizando mais, as medidas da Sabesp e também dos reservatórios, eu queria entender como de fato, então, a gente pode ajudar para contribuir para evitar essa crise, né? O senhor aqui já explicou para a gente que isso faz parte de toda a questão das mudanças climáticas, mas o homem é o principal causador aí do desmatamento na Amazônia, também referente às queimadas, a gente viu recentemente aí no Pantanal. Então, eu queria saber o que efetivamente a população, tendo consciência, acho que cobrando, economizando, a gente pode fazer parte disso. Mas e o governo, como de fato ele pode ajudar? A gente sabe que a esfera federal aí tem feito uma barreira para ajudar o meio ambiente, mas estadualmente, há como ajudar isso? Tem uma possibilidade do governo estadual ajudar a evitar essa nova crise? Bom, uma questão primordial e foi uma mudança importante que ocorreu a partir da crise hídrica é que o nível dos reservatórios tem sido pautado com razoável constância pelos veículos de imprensa. Então é muito comum, quando vem, às vezes, um telejornal apresenta a previsão meteorológica, ele também apresentar como está, né, o nível do sistema Cantareira ou como estão os níveis de outros reservatórios. Então isso é uma questão muito importante para manter a população informada a respeito do que está acontecendo. Isso é fundamental. Outra questão importante é mostrar qual é o prognóstico para os próximos meses,
qual é a previsão climática, por exemplo, para o verão, para o outono, para o inverno, mostrando para a população, falando assim, olha, nós temos hoje uma determinada situação, e essa situação pode ser suavizada ou pode ser intensificada, pode ser piorada ao longo dos próximos meses. Aqui eu gostaria de fazer uma distinção, né, porque obviamente nem todos conhecem a diferença entre previsão meteorológica e previsão climática. A previsão meteorológica é aquela previsão de curto alcance. Então, por exemplo, vai chover no final de semana, vai chover na próxima semana, não vai, a tendência de aumento ou diminuição de temperatura, mas sempre com curto alcance. A previsão climática, ela é uma previsão de longo prazo, então ela vai verificar qual é a tendência do que vai acontecer ao longo dos próximos meses, como é que vai ser, por exemplo, o nosso verão, como vai ser o nosso inverno e tal. Então, trazendo isso de uma forma bem didática, eu costumo dizer o seguinte, a previsão climática é aquela análise que os especialistas fazem, por exemplo, quando vai começar o Campeonato Brasileiro de Futebol, e fala assim, olha, quais são as equipes que vão disputar a liderança, que têm melhores condições de disputar uma vaga na Libertadores, coisa desse tipo. Então você está falando assim, olha, o time A tem condições de brigar pelo título, ou tem condições de brigar por uma vaga na Libertadores. A previsão meteorológica é o seguinte, olha, será que o próximo jogo do time A contra o time A vai ganhar? Né? Então, assim, pode ser que eventualmente ele perca um ou outro jogo, ou seja, essa previsão ela não conseguiu um grau de precisão muito grande. Mas a previsão climática, ela dá conta do desempenho, né, vamos dizer assim, do time de futebol ao longo de todo o campeonato. Então, é muito importante também informar a população a respeito dessas tendências, e eu tenho visto que isso já está acontecendo, há uma mudança no enfoque das previsões climáticas em telejornais, de diferentes emissoras. Então, isso é muito importante para mostrar, falar assim, olha, nós vamos ter um verão mais seco, vamos ter um verão mais chuvoso, mais quente, enfim, como é que isso vai se situar, né, essa previsão, como é que ela se apresenta e qual a repercussão disso para os nossos reservatórios. Então, uma questão muito importante é fornecer informação para a população, porque aí a população ela pode efetivamente, coisa que ela já vem fazendo, mas ela pode intensificar o seu engajamento em políticas de uso racional da água. E quando eu digo uso racional da água, aí nós temos coisas bastante positivas em relação a isso. Primeiro que, ao economizar água, você está economizando dinheiro, porque a conta fica mais suave, né? Ou fica menor. Outra questão importante, e aí eu sempre costumo citar o exemplo da Espanha. A Espanha é um país que tem uma cultura com diversas similaridades com a cultura brasileira. Não é um país diferente, né? Uma cultura latina também, enfim, nós temos certas similaridades. E é importante considerar a Espanha, porque na Espanha há determinadas regiões onde a escassez hídrica ela é crônica. E os espanhóis desenvolveram ao longo dos anos políticas de redução de consumo, de uso racional da água, de tal forma que eles conseguem hoje ter uma boa qualidade de vida economizando água. Então, isso é possível, é possível a gente aumentar o nosso empenho, aí, a nossa economia de água, sem que nós tenhamos aí prejuízo na nossa qualidade de vida. Esse é um ponto importante. Então, eu vejo assim, o governo poderia avançar nessas informações, mostrando para as pessoas como elas podem reduzir o consumo, quais as atenções que elas têm que ter em relação ao consumo cotidiano para evitar desperdícios. Outra questão importante, e aí usando realmente o poder político que São Paulo tem, é pressionar o governo federal, na medida do possível, né? O governo federal ele não é muito permeável a esse tipo de colocação, em relação ao combate ao desmatamento. Mas uma coisa importante nós devemos considerar que é o seguinte, nós podemos, como Estado, atuar junto a grandes empresas, grandes produtores rurais, grandes bancos, para que áreas degradadas sejam adquiridas na Amazônia e seja promovido um reflorestamento. Veja, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir resolver esse problema, né, em decorrência das consequências do desmatamento.
Mas à medida que a gente começar a desenvolver esse tipo de ação, promover esse tipo de ação, entrar em acordo, né, eventualmente com os governadores dos estados ali da Amazônia, nós vamos numa tendência de reverter esse ciclo. Isso pode, dependendo do empenho que a gente tiver, pode demorar, obviamente, algumas décadas, mas isso precisa ser feito, porque a continuar essa situação, essa tendência de redução do volume de chuvas, ela tende a se agravar. E nós não podemos ficar à mercê desse tipo de situação, porque nós dependemos muito dessa água, seja para geração de energia elétrica, seja para abastecimento urbano. Não só no estado de São Paulo. O estado de Minas precisa disso, nós precisamos dessa energia elétrica, o sistema hoje é em grande parte interligado, o sistema de distribuição de energia. Então, vamos imaginar uma situação que pode ocorrer aí ao longo dos próximos anos. Né? Eu não imagino que essa crise econômica dure para todo sempre. Em algum momento, nós vamos começar a ter um crescimento do PIB. E o que pode acontecer é o seguinte: faltar energia elétrica exatamente porque os grandes reservatórios estão desabastecidos e as termoelétricas, por vezes, não vão dar conta de suprir a uma demanda aquecida. Agora, se você tem usinas hidrelétricas operando dentro da normalidade, e aí as termoelétricas elas entram para compensar uma demanda aquecida, é uma outra situação. Agora, se você tem uma situação onde só as termoelétricas estão sendo usadas, ou em grande parte só as termoelétricas que são responsáveis pelo abastecimento, isso pode criar um obstáculo grande, não só a uma retomada do crescimento econômico, mas também a possibilidade de nós atrairmos empresas para se instalarem aqui no Brasil. A empresa vai olhar e falar assim, olha, está ali um país que tem problemas no suprimento de energia elétrica, então vamos aguardar essa situação se normalizar para que a gente possa investir. Então, não é uma questão... Veja, eu tenho uma opinião pessoal, eu sou um defensor da preservação da Amazônia, tal. Eu vejo que não há necessidade de motivos para que isso seja feito. Mas para aquelas pessoas que, né, eu não estou aqui recriminando ninguém, mas aquelas pessoas que falam assim, não, por que eu tenho que preservar a Amazônia? Exatamente por isso, porque os impactos da não preservação, eles já se fazem sentir e podem, num futuro próximo, repercutir na nossa recuperação econômica e na redução da quantidade de desemprego que nós temos hoje no país. Os impactos são gigantes, né, professor? Como o Sem senhor bem dúvida. falou, não só na questão do meio ambiente, a gente pode fazer essa escolha. Para que eu vou preservar a natureza, o meio ambiente, a floresta amazônica, que está tão longe aqui, né? Longe que eu falo assim, uma distância assim, entre Sim. São Paulo, por exemplo, o sul, mas a gente entende, é importante que a gente leve essa informação e esse entendimento para o público, para ele realmente saber dos impactos, né, que esse desmatamento, essas queimadas trazem aqui. E para a gente, como população, para o nosso país financeiramente e também para o nosso governo como um todo, a gente já sente aí com essa bandeira vermelha na luz os impactos no bolso, já que a gente pode dizer assim, e a gente vai passar também, caso a gente não tome essas medidas, né, que vão ter aí um resultado a longo prazo, mas que devem ser tomadas agora, a gente realmente vai ainda sofrer muito mais, não só financeiramente, né? A gente entende aí que essa questão do meio ambiente também ajuda no sistema climático do nosso país, a gente está vendo aí as secas, então é importante a gente levar esse tipo de informação para o nosso público. Professor, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor, eu vou deixar um espaço final para o senhor conversar com o nosso telespectador, se quiser abordar algum assunto que aí não teve oportunidade ainda, fique à vontade. Bom, eu que agradeço imensamente essa oportunidade, é sempre muito bom apresentar essas questões para o grande público. Muitas vezes existe, precisamos combater o desmatamento na Amazônia, mas às vezes as pessoas estão efetivamente envolvidas com o seu cotidiano, que não é fácil, principalmente durante uma pandemia. Fala assim, não, eu tenho que assuntos mais urgentes a lidar, né? Então, por que eu vou me preocupar com a questão amazônica nesse momento?
E eu procuro sempre mostrar, a gente tem que se preocupar com a questão amazônica, porque nós estamos sofrendo, mesmo estando longe, nós estamos sofrendo o impacto do desmatamento na Amazônia. E aí, só finalizando, importantíssimo mencionar o seguinte: boa parte do desmatamento, das queimadas, elas ocorrem em terras da União. São grileiros, são grandes grupos de grileiros que se apropriam indevidamente, sem autorização, sem qualquer tipo de ressarcimento à União, se apropriam de terras públicas. Promovem o desmatamento, comercializam a madeira, instalam ali suas culturas ou pastagem, né? E normalmente o produto, seja a madeira, seja o produto do cultivo ou da criação de animais, ele é comercializado em cadeias paralelas, onde não há retenção de impostos. Então, veja, essa ideia de que o desmatamento na Amazônia contribui para o desenvolvimento dos estados amazônicos é uma ideia falsa, porque esses grupos agem totalmente na ilegalidade, eles não pedem autorização para o governo, não vão ressarcir o governo pelos danos causados ou pelo uso da terra, e o produto que eles obtêm do uso da terra normalmente vai para cadeias paralelas, onde você não tem o recolhimento de impostos, ou você tem um sub-recolhimento de impostos, muito menos do que deveria. Então, efetivamente, isso só traz prejuízo ao país, e as consequências nós já estamos sentindo, conforme eu mencionei. Pedro, mais uma vez agradeço a sua participação no Conexão Legislativa de hoje, falando de um tema tão importante, né, que é essa questão do abastecimento de água e também sobre o meio ambiente. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Pedro Cortez, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Agradeço também a participação de todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa, fique ligado na nossa programação ou acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima!